A paz do Senhor Jesus, amada igreja, quero convidar os irmãos para lermos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, versículo de número 14. Hoje, sexta-feira, 1º de maio de 2020, estamos aqui no Templo da Nova Sião, gravando esta live que vai chegar até você, um culto, parte do culto na verdade, nós estamos aqui gravando para que você possa acompanhar aquilo que Deus tem para você, através desta mensagem, desse estudo de hoje, da revista da Escola Bíblica Dominical Juvenis. Nós estamos estudando hoje a lição de número 3, de número 4, como se deu o ministério de Jesus. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 1, do versículo 14 até o versículo de número 20. Diz-nos assim a palavra de Deus: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. A igreja juntamente comigo, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai no barco com os empregados, foram após ele. Amém. Uma palavra de oração. Senhor, neste momento nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez neste santuário, para te louvar, para reconhecer o teu senhorio e para, Senhor, cultuar ao teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Faça presente, Senhor, neste ambiente e também nas nossas vidas, Pai. Visita esta pessoa que está aí também no seu lar, ouvindo esta mensagem nesta noite. Toca no seu coração, Senhor, cura das suas enfermidades, sara as suas feridas físicas, emocionais, Senhor, e espirituais, ó Pai. Transforma a vida desta pessoa, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique à vontade na presença de Deus para juntos meditarmos na palavra do Senhor. É uma mensagem interessante com o tema: como se deu o ministério de Jesus. O textual desta lição bíblica de número 4 do Juvenis da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, está em João capítulo 1, versículo 29, que diz: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta oportunidade, nesse estudo, nós estaremos conhecendo o ministério de Jesus, tanto o aspecto terreno quanto o aspecto messiânico do ministério de Jesus. Dois aspectos do ministério de Jesus: o aspecto terreno e o aspecto messiânico. A história de Jesus Cristo, ela é inspiradora em todos os seus detalhes, desde a criação do universo, porque Jesus estava presente lá, passando pelo seu ministério terreno e também implicando nas nossas vidas aqui hoje. Jesus tem influenciado as nossas vidas no presente momento. Então, queridos, esse ministério de Jesus
ele é extraordinário. Nós devemos nos esforçar para entender o ministério de Jesus, porque o ministério de Jesus, aleluia, ainda não terminou. O aspecto terreno do ministério de Jesus está concluído. Ele disse: Pai, tudo está consumado, aleluia. Mas temos ainda o aspecto messiânico, né? E o aspecto eterno também, não só messiânico, porque messiânico se refere também ao tempo em que se cumpriu o ministério terreno de Jesus, mas com enfoque espiritual. Mas tem um aspecto eterno, aleluia. Jesus ainda vai voltar. Jesus trabalha até agora, porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós, intercede pela igreja junto ao Pai. Ele é o único mediador entre a igreja e o seu Deus, entre o homem e a humanidade e o seu Deus. Chama-se Jesus de Nazaré. E Ele também vai voltar para buscar a sua igreja, para arrebatar um povo separado, zeloso de boas obras, que Ele separou neste presente século, aleluia. E depois de arrebatar a igreja, Ele impetrará o reino milenial, governará as nações da cidade de Jerusalém, aqui na terra, situada no estado de Israel, no Oriente Médio. E depois do milênio virão outros acontecimentos, como o grande trono branco e assim por diante. O tempo hoje não nos permite todos estes comentários, mas só para você se interessar mais por este ministério que eu quero estudar com você nesta noite, o ministério de Jesus. Vamos atentar para o aspecto terreno e para o aspecto messiânico, por enquanto, do ministério do mestre amado Jesus de Nazaré. Jesus, ele respondeu a um chamado e uma missão. O que é um chamado? Chamado, amados, é algo que nos faz parar, prestar atenção e decidir se queremos ou não abraçar aquela causa. Chamado é também algo determinante para que possamos abraçar ou não uma causa. É um chamado. Jesus tinha um chamado. Você tem um chamado. Você já sabe qual é o seu chamado? Todos nós temos um chamado. Mas vamos falar primeiramente do chamado de Jesus. O chamado de Jesus, ele não começou quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, quando ele nasceu da Virgem Maria na cidade de Belém, quando ele cresceu na cidade de Nazaré, na carpintaria com seu pai, quando João Batista começou a pregar, dizendo que estava se aproximando o reino de Deus e que o Messias estava chegando. Não foi nesse tempo que o chamado de Jesus se deu. A Bíblia nos revela que o chamado de Jesus, ele se deu antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tinha um chamado antes da fundação do mundo. A Bíblia descreve como o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, aleluia, mas que se manifestou no presente momento. Então, querido, Jesus tinha um chamado, e ele executou o seu chamado plenamente. Ele se identificou com o seu chamado. Todos nós temos um chamado, como eu já disse, e eu quero perguntar para você: você se identificou com o seu chamado, ou você arrumou um montão de desculpas para o seu chamado? Porque tem duas maneiras de nós lidarmos com o chamado. A primeira maneira é fazendo como Jesus, aceitando o chamado. A segunda maneira é se comportando como Moisés. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou pesado de língua. Senhor, eu não tenho condições. Ainda bem que Moisés aceitou depois, quando a pressão do Senhor começou a ser sentida por ele.
Um outro exemplo, o exemplo de Jeremias, que olhava para si e achava-se uma criança, uma pessoa que não sabia se expressar. Mas Jesus disse: não diga eu sou uma criança, porque eu te levantei por profeta sobre as nações da terra. Louvado seja Deus. Como você tem se comportado diante do teu chamado? Mas eu nunca ouvi Deus me chamando, pastor. No dia que você veio à frente dizendo: eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador, ali o Senhor te entregou uma missão, o Senhor te entregou um desafio. Todos nós recebemos um desafio. Ninguém é crente de banco, amados. Todos nós temos um chamado a desenvolver. Todos nós temos uma tarefa no reino de Deus a desenvolver. Você já conseguiu descobrir qual é a tua tarefa no reino de Deus? Vamos conhecer um pouco do ministério terreno de Jesus. O ministério de Cristo, para melhor entendermos, pode ser dividido em terreno e messiânico, como eu já citei. Quando falamos no ministério terreno de Jesus, estamos fazendo referência ao fato de que Ele se fez carne e habitou entre nós. Sobre o ministério de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, versículo 7, a seguinte afirmação: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus, Ele era Deus, glorificado, estava com o Pai, participou de toda a criação do universo, participou da criação do homem no Éden, participou de todo o gesto criacionista de Deus. Ele não tinha necessidade alguma de se despir da sua glória divina e fazer-se um homem frágil como eu e você. Mas ele fez isso porque ele se identificou com o seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus, Jesus se identificou com o seu chamado e veio resgatar a minha vida, veio resgatar a sua vida. Aleluia. Jesus, sendo Deus, se fez homem para habitar entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Sendo rico, se fez pobre. Sendo santo, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, segundo Coríntios 5 e 21. Tudo isso ele passou. Sendo abençoado, fez-se maldito, tomou o lugar de maldição por nós. É verdade. Sendo digno, fez-se o mais indigno entre os homens, conforme Isaías 53 e versículo de número 3. Tudo isso ele fez porque ele se identificou com o chamado. O que você tem feito pelo seu chamado? O que você está disposto a fazer pelo teu chamado ao reino de Deus? Você é aquele que se esforça para fazer alguma coisa, ou é aquele que sempre tem uma desculpa? Eu não sei falar, eu não sei ler, eu não sou saudável, eu já não sou jovem, eu não tenho locomoção, e tantas outras desculpas que a gente tem ouvido ao longo da carreira cristã que nós exercemos. Pessoas inventando desculpas para guardar o seu talento, ou seja, para não atender o seu chamado. Mas Jesus é um exemplo para mim e para você. O ministério terreno de Jesus nos inspira com a sua forma de agir no dia a dia. Ele orava, ele jejuava, ele ia ao templo, ele ia às sinagogas, ele lia as escrituras, ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, ele ensinava a palavra. Além disso, amados, Jesus, ele era profeta, ele era evangelista, ele era pastor, ele era mestre, ele era diácono. Diácono, pastor? Sim, ele era diácono. Ele servia
Ele fazia questão de servir para tornar-se o exemplo para nós. Então, queridos, o ministério de Jesus deve nos inspirar também na oração, na comunhão com o Pai, no estudo das Escrituras, aleluia, na ação social, no amparo às pessoas necessitadas, no cuidado com os enfermos, resistindo o espírito das trevas, ensinando a palavra, pastoreando as pessoas que estão necessitando de serem pastoreadas por nós, aleluia. Nós somos os profetas da última hora, profeta no sentido de pregarmos o Evangelho, de profetizarmos a palavra que está aí para nós profetizarmos, sairmos às ruas e testificarmos do poder e da glória de Deus. Procure se inspirar no ministério de Jesus, aleluia. Jesus foi tudo isso e muito mais. Ele se preocupava com as pessoas, a sua missão era investir em pessoas, era conquistar pessoas, era ganhar pessoas, era curar pessoas, era salvar pessoas, e ele jamais se desviou da sua visão, do seu foco, como eu disse na lição anterior, na live anterior. Vamos conhecer um pouco o ministério messiânico de Jesus. O ministério de Jesus foi também messiânico. Mas o que é que significa Messias? Messiânico. Messias é o mesmo que Redentor, é o mesmo que Salvador, que restaurador da ordem. Os judeus esperavam o Messias que viria restaurar uma nova ordem em seu estado, em sua nação, no mundo. E Jesus foi este Messias, aleluia. Todo o Velho Testamento, nas Escrituras do Velho Testamento, está apontando para Jesus como Messias, como Salmo 22, versículos 16 e versículo 18 ao 18, fala do Messias que viria e restauraria a nova ordem. Isaías capítulo 7, 14, Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías do 53, do versículo 3 ao versículo 7, Miqueias capítulo 5, versículo 2, Zacarias capítulo 9, versículo 9, e ainda Zacarias capítulo 12 e versículo 10, e muitos outros textos apresentam Jesus como Messias, aquele que viria para restaurar a sorte do seu povo, da sua gente. Louvado seja Deus. Infelizmente os judeus não entenderam o aspecto messiânico do ministério de Jesus e não o receberam e não o aceitaram, porque eles esperavam o Messias que empunhasse uma espada. Eles esperavam o Messias que liderasse um grande exército e destruísse o exército romano que oprimia, o império romano que expoliava economicamente os judeus e o mundo inteiro naquela época. Mas Jesus não veio para empunhar a espada física, metálica, aleluia. Ele veio para empunhar a espada espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Por isso Jesus não foi aceito. Mas vamos retomar ao ministério messiânico de Jesus. O ministério messiânico de Jesus abrange 3 ofícios: primeiro, sacerdote; segundo, rei; terceiro, profeta. Jesus foi rei, sacerdote e profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o aspecto messiânico do ministério de Jesus. Jesus
não veio apenas para curar pessoas, para expulsar demônios, para multiplicar pães, para transformar água em vinho, para acalmar a tempestade. Não, Jesus veio para salvar pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o aspecto messiânico do ministério de Jesus. Quanto ao ofício sacerdotal, Jesus era um sacerdote que não tinha origem nas tribos de Israel, pois ele era da tribo de Judá e não da tribo de Levi, de onde deveriam vir os sacerdotes. Mas, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 7, do versículo 23 ao 24, Jesus, ele era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Seu sacerdócio seria eterno, não teria fim, não era temporal. Então, Jesus, ele foi sacerdote sim, no seu ministério terreno, no aspecto messiânico. E a Bíblia diz que o sacerdote dele era especial, porque era superior aos demais, porque ele tanto era o cordeiro, a oferta, como era o próprio sacerdote. Ele tanto é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como é o sacerdote que intercede por nós diante do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E quanto ao aspecto real do ministério de Jesus, Jesus, ele foi rei, ele é rei, aleluia. A Bíblia diz que Jesus já nasceu com a auréola de glória, ele já nasceu como rei. Os anjos, quando foram dizer aos pastores que estavam nos campos de Belém, disseram que havia nascido o rei. O anjo que apareceu aos magos do Oriente disse que havia nascido o rei dos judeus. Diferentemente dos demais reis, que depende das circunstâncias humanas para ser coroado rei, Jesus já nasceu rei, ele é eternamente rei, será rei eternamente, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E o aspecto profético do ministério de Jesus, aleluia. Cristo, ele cumpriu a promessa feita a Moisés, aleluia. Ele foi poderoso em obras e em palavras, ele foi um grande profeta, ele foi o maior profeta já existente, que já passou. Se é que dá para comparar Jesus, o profeta, como os demais profetas das Escrituras, não é verdade? Jesus foi um profeta poderoso em palavras, em ações, em testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, este é o aspecto messiânico do ministério de Jesus: sacerdote, rei e profeta. Jesus atendeu o seu chamado plenamente, cumpriu a sua missão de rei, de sacerdote e de profeta. Mas a missão de rei, ela ainda não está terminada, porque as Escrituras dizem que o reino do Messias, ele é eterno, ele nunca mais terá fim. E aonde está Jesus que não está reinando, pastor? Ele é o rei do universo, ele reina neste momento sobre toda a criação. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele está à destra de Deus Pai, assentado no trono do Pai. Mas ele também vai reinar, humanamente falando, no milênio, sobre todas as nações da terra ainda existente naquela época. E depois do juízo final ele vai reinar eternamente
eternamente, por toda a eternidade. Louvado seja Deus, pelos séculos dos séculos dos séculos, como diz as Escrituras. Então Ele é eternamente Rei, o Rei da glória. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero convidar você a se curvar diante deste Rei. Aleluia. Não apenas prestando a sua deferência, mas entregando a sua vida inteiramente a Ele, porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Louvado seja Deus. Queridos, indo para a conclusão desta lição, nós vimos aqui o chamado de Jesus, e eu disse que cada um de nós temos um chamado, e a grande pergunta neste momento: qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Eu não sei, pastor. Você já tentou descobrir? Ou você está esperando o seu chamado de braços cruzados, esperando um dia Deus chegar com o seu chamado, com o embrulho e colocar na sua mão? Nenhum dos servos de Deus que atenderam a grandes chamados ficaram esperando sentados ou deitados. Todos os homens de Deus, homens e mulheres que atenderam o chamado, eles estavam ativos na missão. Se você ainda não sabe qual é o seu chamado, comece a fazer alguma coisa no reino de Deus. Comece a atentar para as necessidades da tua sociedade cristã, do meio onde você vive, porque em todo lugar há uma necessidade que se identifica com a ação de alguém. Muitas vezes nós nos omitimos, muitas vezes nós fechamos os olhos para as necessidades que nos cercam. Por isso nós nunca vamos descobrir o chamado. Mas se nós se levantarmos para agir, para fazer alguma coisa, para auxiliar os nossos líderes, nós vamos descobrir qual é o nosso chamado. Deus não chama ninguém desocupado. Deus conta com aqueles que já estão trabalhando na seara. Se você aí está parado por não saber qual é o seu chamado, eu quero te desafiar: levante-se e procure fazer alguma coisa. Mas não está tendo culto, pastor. Quem diz que nós dependemos de culto no templo para atender o chamado de Deus? Este é o momento ímpar que Deus quer contar comigo e com você para o chamado da última hora. Este é o momento oportuno para nós exercermos o chamado da evangelização, para falarmos deste amor, o amor de Deus para aqueles que ainda não têm, não aceitaram. Estamos vivendo dias difíceis. Quanto mais difíceis os dias, melhor é para se pregar o Evangelho. E muitas vezes nós nos escondemos, nos intimidamos, nos omitimos e perdemos grandes oportunidades de anunciar Jesus. Vamos fazer como Cristo, amados. Vamos seguir o exemplo de Cristo. Que o nosso ministério seja parecido com o de Jesus. Ele nos desafia na sua palavra a imitá-lo, a fazer como ele faz. Vamos nos esforçar. Fácil não é, mas também não é impossível. Se nós nos esforçarmos, certamente nós conseguiremos exercer o chamado de Deus para as nossas vidas. Não encontre desculpas, encontre oportunidades para exercer o chamado de Deus. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que enterrou o seu talento, você que abandonou esta caminhada, você fugiu do foco, fugiu do seu chamado, eu quero desafiar você: volte para o foco para o qual Deus te chamou. Reconcilia-te com o Senhor, porque Jesus está prestes a voltar. Estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Não perca tempo. Volte para os pés do Senhor hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor e esteja aguardando o arrebatamento da igreja. Que o Senhor te abençoe. Eu quero convidar você para fazer uma oração neste momento. Os irmãos que estão presentes a se colocar de pé. Você que está aí na sua casa, feche os teus olhos nesta hora.
e ore comigo. Aleluia. Hoje é o encerramento da campanha O Meu Fruto. Nosso tempo de gravação está acabando, provavelmente você não ouça o final desta oração, mas eu quero orar pela campanha Meu Fruto. Você que está em casa, ore pela campanha Meu Fruto também neste momento. Feche teus olhos. Papai, neste momento eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos aqui neste santuário, Senhor, cultuando ao Senhor, louvando a Deus e reconhecendo o senhorio do Senhor em nossas vidas. Eu quero te apresentar esta pessoa, ó Deus, que fugiu do chamado, que perdeu o foco, que distanciou-se da caminhada cristã, ó Deus, e que neste momento está tomando a decisão de voltar, Senhor, a trilhar os caminhos do Senhor. Ó Deus, receba esta pessoa, perdoa os seus pecados e transforma a sua vida. Eu quero neste momento também orar pela campanha Meu Fruto, a pessoa que está orando, Senhor, por um parente, por um amigo, por um ente querido, Senhor, pela salvação, pela restauração desta vida. Ó Deus, eu quero te louvar, porque o Senhor nos deu forças para executar esta campanha, Senhor, durante todas estas sextas-feiras, como foi estabelecido, Pai. Deus da glória, eu, Senhor, profetizo a libertação, a restauração, a salvação na vida desta pessoa, Pai, que foi alvo das orações deste crente por